O departamento é um órgão do Ministério da Agricultura responsável pela inspeção dos produtos de origem animal. São mais de 3.800 estabelecimentos registrados em todo o Brasil e conta com uma estrutura central e estrutura em cada estado a sua representação nas capitais e os escritórios regionais e até a equipe do DIPUA em cada indústria inspecionada. Portanto, é uma rede, né, dos fiscais federais agropecuários, médicos veterinários e inspetores, que é dirigido de forma vertical, tecnicamente vinculada a Brasília. E é uma missão de fazer a inspeção em toda essa cadeia de produtos de origem animal. Estamos aqui em Campo Grande, fortalecendo a integração com os serviços estaduais. O Ministério é responsável pelas indústrias que fazem o comércio interestadual e internacional. Os estados, serviço de inspeção dos estados, por aqueles estabelecimentos que comercializam dentro do estado. E a inspeção municipal, aqueles que estão no âmbito municipal. Mas nós temos um sistema integrado, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção, que pode integrar esses três sistemas, desde que o município, o estado, faça um serviço equivalente igual ao serviço de inspeção federal. Não quer dizer que seja igual. Tem que ter um alinhamento. Ele atinge os mesmos resultados no sentido de garantir ao consumidor um produto saudável e inócuo, mesmo que faça de forma diferente ou não com os mesmos aparatos, mas que dê segurança ao consumidor. Se o Estado tiver essa equivalência com o Ministério, ou o próprio município até que o Estado tenha, o Ministério pode reconhecer essa inspeção e circular por todo o território nacional. Esse é o grande desafio no presente, porque é o maior instrumento para nós combatermos a informalidade e a clandestinidade dos produtos no Brasil. Nessa questão, essa é uma das políticas do Ministério da Agricultura, combater esse tipo de situação. E como que isso tem acontecido no país? A gente sabe que nós temos aí uma grande área de produção do agronegócio brasileiro que está em ampliação diária, a gente pode observar isso, um desenvolvimento maior, principalmente na região norte do país. E apesar da tecnologia, a gente tem uma equipe que não tem crescido muito, a gente pode colocar assim, dentro do próprio Ministério. Como é que tem atuado dessa forma, Luiz? Realmente, você fez uma perfeita abordagem. O agronegócio brasileiro cresce a cada dia, a capacidade produtiva também aumenta. Todavia, o aparato de Estado, ele não acompanha, às vezes, esse crescimento. Nós recebemos do ministro Wagner Rossi, nessa gestão, uma missão importantíssima, que é modernizar as ferramentas de gestão, modernizar o aparato do Serviço de Inspeção Federal, assim como todos os demais do Ministério. Estamos trabalhando no nível de gestão, com ferramentas novas, desenvolvendo sistema informatizado que dá mais agilidade aos processos. Já existe autorizado para este ano um concurso de pouco mais de 300 vagas para inspetores e o ministro está empenhado em conseguir realizar esse concurso ainda esse ano, para repor um pouco esse quadro de pessoal. A demanda efetivamente cresce no cenário interno, especialmente na exportação, onde nós temos visitas de missões permanentemente ao Brasil, que nos cobram efetivamente aquilo que nós devemos fazer com o número de agentes, de médicos veterinários e agentes de inspeção que nós precisamos. É um grande desafio, mas eu quero afirmar que existe um fortíssimo apoio da Presidência da República, determinado pela presidente Dilma, no sentido de modernizar as ações do Ministério, seja de inspeção, seja de laboratório, e não faltarão recursos para esse trabalho de modernização. Nós estamos numa fase de recuperação, então, desse quadro de pessoal e das ferramentas de gestão, mas temos um apoio irrestrito do ministro Rossi. Luiz Carlos, a gente pode colocar que a questão da inspeção, da defesa no Brasil, na questão sanitária, ela é fundamental, inclusive em relação a como se fosse a defesa do país mesmo, uma vez que é a garantia da qualidade dos alimentos que circulam em todo o país e daquilo que a gente manda para fora, para o exterior. Quais são os principais desafios hoje ou dificuldades que a gente tem nas atividades neste departamento do Ministério? Você abordou muito bem. A questão de defesa agropecuária é questão de segurança nacional. Do ponto de vista de sanidade animal e sanidade vegetal, é uma questão de segurança do negócio, da integridade do agronegócio brasileiro. A sanidade animal é extremamente importante para a manutenção do crescimento do rebanho, a integridade de saúde dos animais, e isso naturalmente é que garante as fronteiras de exportação.
Do lado de saúde pública, o lado de inspeção é também de segurança da saúde do consumidor. É preciso entender que o Serviço Veterinário de Inspeção é o principal e o primeiro serviço de defesa do consumidor, no sentido de separar o produto ruim e oferecer à população produtos de origem animal saudáveis, né? Então é uma questão de segurança nacional. O grande desafio, manter as equipes, manter a estrutura administrativa, manter o suporte financeiro para o custeio dessas ações que são fundamentais, é papel de Estado, intransferível, e de segurança da sua população animal, na sanidade e saúde pública de todos os consumidores. É um desafio permanente, ele não é periódico, não podemos abaixar a guarda, né? É constante. O desafio é manter o crescimento desse staff de acordo com o crescimento do agronegócio e, principalmente, o mais sério é a projeção da população mundial demanda uma produção de alimento cada vez mais crescente. Nós temos que produzir com quantidade, produzir com qualidade e competitividade e produzir com segurança alimentar. O grande desafio. Não basta só a quantidade, não basta só a exportação. O nosso consumidor é o mais importante, que nós ficamos com 80% do que se produz nessa área aqui no Brasil. O consumo brasileiro é muito alto e nós temos que ter essa consciência do nosso dever cívico de proteção da nossa população. Luiz Carlos, nós temos um consumo muito alto, que é o que garante a maior parte da produção brasileira, mas o cliente externo, os países que compram produto aqui do Brasil, também são muito importantes aí para o desempenho, inclusive da balança comercial. E são deles que vem muita demanda que cai aí no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Nós já tivemos os Estados Unidos colocando questões em relação à carne processada bovina brasileira. Recentemente nós tivemos uma suspensão de 85 frigoríficos feito pela Rússia, atingindo carne suína principalmente e também de frangos. Quando acontece isso, normalmente vem um relatório, vem com os apontamentos deles, apesar de muitas vezes assim a gente ter no âmbito internacional econômico ver que é uma barreira comercial, mas ele tem algumas questões que são levantadas. Como que o departamento trata esse tipo de posicionamento? Você colocou bem, as exportações são vitais para a economia brasileira. Desde o nosso descobrimento, sabe-se que a exportação dá o superávit para o desenvolvimento industrial do país, gerando divisas, né? Nessa área de produtos de origem animal, o Brasil é líder na exportação de frangos, na exportação de carne bovina, é o quarto de carne suína, já é superavitário também na área de lácteos, tem uma forte corrente de comércio na área de pescado, e tudo isso passa pelo Serviço de Inspeção Federal, de dar também aos países parceiros a garantia da qualidade e da inocuidade dos produtos. Nós exportamos para mais de 150 países, o que é fundamental para a manutenção das indústrias, mas manutenção da renda do produtor rural, porque tem essa oportunidade de escoamento dessa produção. Então, para a economia brasileira, para o nosso produtor rural, é fundamental mantermos a exportação. Essa questão internacional passa por regras internacionais ditadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Mas tem países que, por exemplo, não ainda ingressaram, como é o caso da Rússia, que cria ao Brasil restrições acima daquilo esperado ou das regras internacionais. Nós sabemos que isso existe e temos que estar preparados para isso, também com o staff de negociação internacional. Nós recebemos essas missões constantemente, várias vezes por ano. Recentemente tivemos agora a Rússia, tivemos a China abrindo o mercado da China, tivemos a Coreia, já estamos próximos de abrir também o mercado da Coreia para a carne suína, que é o mais impactado com relação à Rússia. Estamos em negociações com os Estados Unidos para também habilitar a exportação a partir de Santa Catarina e depois de outras regiões, porque é preciso manutenção dos mercados já conquistados e abertura de outros mercados. Agora, no âmbito interno, é preciso de estarmos atentos para esses compromissos. Nesse sentido, há uma forte interação com os segmentos da indústria e dos produtores, de forma que a gente possa sempre cumprir essas metas e essas exigências internacionais. Mas, nesse momento, o ministro Rossi tem um importante programa de recuperação da pecuária, lançou no Plano Safra financiamento de matrizes, retenção de matrizes, recuperação de pastagens, porque é preciso de nós aumentarmos também a produtividade do nosso rebanho, aumentar quantitativamente e o desfrute do nosso rebanho,
Porque a demanda mundial cresce, a demanda nacional cresce. Isso por si só já garante o preço do produto brasileiro. Exato, garante, em que pese a questão cambial no momento esteja desfavorável. Mas nós temos que estar sempre preparados. Então, o ministro Rossi, com um pragmatismo muito forte e decisivo, está numa política de recuperação, de apoio à recuperação do rebanho, uma política de interação com segmentos, seja produtores, indústria e as áreas públicas, e, sobretudo, esse programa de combate ao clandestino, que no Brasil, só na área de produção bovina, nós temos estimado mais de 40% não passa pela inspeção federal, não passa por um sistema formal e organizado. Isso já mostra que o consumo, por exemplo, de carne bovina no Brasil é muito maior do que os 33, 34 quilos que normalmente as pesquisas apontam. Essa pesquisa é no sentido de quanto de animal se abate no país dividido pela população, né, que é uma média. Agora, o perigo disso é que se você imaginar que mais de 40% não é formalizado, além de emprego, de renda, de benefícios sociais, eleva risco à população. Então, nós temos que manter, sim, a exportação, manter a inspeção federal atenta, mas fortalecer o serviço de inspeção dos estados. Os governos estaduais precisam utilizar essa ferramenta, que agora a Suasa tem o CISB, que permite a equivalência com o governo federal. É preciso de investimento também em pessoas, no sistema de inspeção nos estados e nos municípios, que é onde é o principal problema. Então, o que cabe ao Ministério em termos de ampliação de equipe para ter até tentáculos maiores, para atingir mais os estados brasileiros, isso cabe também à inspeção estadual e também ao municipal em todo o país? Sem dúvida, é preciso mais investimento nas inspeções estaduais e municipais do que na federal, porque nós temos já mais de 100 anos de tradição, é preciso de fortalecer então os estados. É isso que o ministro Rossi está determinado, junto com o apoio da Presidência da República, de nós apoiarmos os estados. Porque eles precisam estar fortes também, como estão na sanidade animal. É preciso estar na área de inspeção também. O Ministério vai dar todo o apoio com treinamento de pessoal, transferência de tecnologia, apoio de treinamento dos veterinários que serão contratados, porque é preciso ampliar esse leque de inspeção também no âmbito dos estados e dos municípios. Luiz Carlos, para encerrar, hoje se a gente fosse apontar uma região do país, a gente está transmitindo o programa para o país inteiro neste momento, qual seria o principal foco do Ministério da Agricultura, do departamento, onde que a gente tem que atuar com mais força neste momento? Eu diria que, como um departamento é nacional, ele não tem prioridade por região. Todo o Brasil é importante, todo consumidor é importante. Mas por conta de mercado, por conta de ampliação, qual seria? Olha, na verdade é o seguinte, nós tivemos uma progressão dos programas sanitários do sul em direção ao norte, avançando na sanidade animal. Mas na inspeção, infelizmente, não aconteceu um progresso das inspeções municipais e estaduais em todo o Brasil. Então eu coloco para você que a prioridade no momento é equalizar esse direito do consumidor de ter um produto igual. Então eu diria que na região sul e sudeste, os serviços estaduais são mais ativos. Na região nordeste e norte, ainda não se conseguiu a implementação adequada do serviço de inspeção nos estados e no município. Então, é onde nós temos que dar maior atenção. O ministro Rossi, eu repito, tem uma política de apoio aos estados, vai conversar com todos os secretários de Agricultura. Nós estamos em convênio de cooperação com a Confederação Nacional dos Municípios, de forma a divulgar essa realidade e colocar todo o aparato federal para apoiar o avanço do controle dos alimentos de origem animal no país. Nosso maior desafio, nós contamos com a consciência do consumidor, que também tem um papel importante de não demandar a compra de produtos sem origem, sem inspeção. O consumidor tem um papel importantíssimo e é o final e o mais importante dessa cadeia. Não basta inspecionar e fiscalizar por parte das entidades públicas. O próprio consumidor tem que demandar um produto saudável e cobrar, nos âmbitos da sua competência, a eficácia também dos serviços municipais e estaduais.